Circulando com Lu Lima. Oferecimento. Renove, transforme, conquiste. Deixe sua casa ainda mais linda com a Móveis Conquista. Olá, começa agora mais um programa Circulando comigo, Lu Lima, aqui na TV Tribuna, canal 7.1 Band. Dá uma olhadinha só em tudo que vai rolar no programa de hoje. Tem bate-papo de Dia da Mulher. Fomos circular no Instituto Ponte, que está com inscrições abertas para novos alunos, e ainda fomos conferir a abertura da exposição Tempo de Espera. Curtiu? Então não sai daí não, porque o Circulando está no ar. Circulando com Lu Lima. Mês de março é mês da mulher. E a cada semana aqui no programa vamos receber uma mulher de sucesso para nos inspirar e compartilhar com a gente. A convidada dessa semana é Roberta Belumati, que é farmacêutica de formação, mas empresária na prática e daquelas que não para, Roberta. Vida de mulher, né? Não tem jeito. A gente vive, não é na correria. Já aprendi que a gente não pode viver na correria. Muito pelo contrário. A gente precisa ter autocontrole sempre e fazer tudo da forma que a gente costuma fazer, né? Tudo muito bem feito. E com leveza também, né? E uma das essências das mulheres, que parece que a gente já nasce, é o cuidado. E é algo que perpassa a sua vida, tanto pessoal quanto profissional. Faz parte do seu legado? Com certeza. A gente tem que ter propósito na vida. Se a gente não tiver propósito, a vida fica vazia, não é verdade? Então, a gente tem algumas empresas, inclusive uma rede de franquias, chamada Padrão Enfermagem, surgiu através de uma vontade do meu sócio de formalizar a questão do profissional do cuidado. Então, através da intermediação de mão de obra. Algo muito difícil dos clientes entenderem, mas muito fácil das famílias absorverem, porque o cuidado é inerente. A gente sempre vai precisar desse cuidado. A gente sabe que em 2030 vão ter mais idosos do que jovens no Brasil. E a gente precisa se preparar para isso, não é mesmo? Porque a gente sabe que precisa olhar não só as referências dos profissionais, se você for contratar uma empresa, olhar se essa empresa é idônea, isso é muito importante, até para você não ter surpresas depois. E, claro, as experiências dos profissionais contam muito. Até porque o profissional da saúde, se a gente for parar para analisar, cada paciente é único. Então, muitas vezes, o profissional que deu certo numa casa pode não se adaptar na outra. Então, uma indicação puramente pode não ser o suficiente. E isso faz você também, como mulher, ali ter esse olhar de cuidado, mas também com a leveza, sem carregar o peso, porque senão a própria pessoa que é cuidada se sente mal. Uma coisa muito importante, porque quando a gente cuida de alguém, antes de mais nada, a gente precisa olhar pra gente. A gente precisa estar bem, né, consigo mesma para conseguir cuidar do próximo, porque senão vem a culpa, vem o cansaço e a gente precisa realmente, para cuidar do outro, estar muito bem. Parece simples, não é não? A gente precisa se preparar e também entender como isso funciona. E isso tem tanta importância que virou até um livro, né, Roberta? Exatamente, ele está aqui. Vou mostrar para vocês o livro O Dever de Cuidar. Ele vem para ser um guia para as famílias, Lu. É um guia essencial, a gente considera realmente essencial, porque as famílias precisam se preparar para a velhice, e não só para cuidar do seu ente querido, mas para saber como contratar, para saber se preparar financeiramente, para saber preparar a casa, para receber esse idoso, estrutura. É muito importante. Inclusive, esse livro, ele veio com um propósito ainda maior, porque ele vem com um cunho social muito forte. A gente, parte da renda desse livro vai para uma instituição centenária, um asilo chamado Padre Cacique, que ajuda idosos em situação de vulnerabilidade, que acolhe esses idosos. É uma instituição que sobrevive por doações e a gente ajuda também. Cada um fazendo a sua parte, a gente consegue um Brasil melhor, né?
Olha, que bacana. Vocês lançaram o livro ano passado e teve lançamento em São Paulo também. E você falou que agora já virou até curso. Como é que é? Pois é, ele foi lançado em março do ano passado, foi best-seller, foi campeão de vendas, foi muito legal. E a nossa missão realmente é levar informação para mais gente possível, mais famílias possíveis. Então, a gente está criando um movimento. Esse movimento inclui, no dia 4 de abril, a gente vai lançar o nosso curso, O Dever de Cuidar na Prática, que vai auxiliar essas famílias ainda mais próximo, porque a gente vai criar essas comunidades, inclusive, para auxiliar essas famílias nesse momento. A gente considera não difícil, mas um momento que vai chegar para todo mundo. E acaba sobrando mais para as mulheres, né? Porque, por exemplo, quem tem muitos irmãos e filhos, você vê isso na prática, as mulheres acabam carregando mais essa obrigação? Com certeza, com certeza. A gente já tem isso, né, no nosso DNA, o cuidado, né, como mãe. Então, realmente, a mulher acaba se sobrecarregando. E ela precisa não só cuidar, olhar para ela mesma, mas também saber impor limites. Roberta, é uma inspiração mesmo, e como é bom quando a gente tem um trabalho, uma profissão em que a gente pode cuidar do outro, levar com leveza e também se realizar, porque se priorizar, como você mesmo falou, acaba sendo a essência de tudo isso. E você vive isso na sua vida? 100%. 100%. Eu acho que ao final, eu estou fazendo algo que me completa. Essa é a verdade. E como todo mundo, né? Tem filho, tem marido, tem mãe, tem sogra, tem idoso que precisa de cuidado, tem idoso teimoso. Então você acaba vivendo e sabe o que o outro passa. Isso é muito importante, a questão da empatia também. Porque no final, as mulheres têm muito isso, né? Se colocar no lugar do próximo. Então é importante também, porque a gente precisa entender o que o outro precisa com humanidade. A gente se coloca no lugar do próximo e realmente entende que, de repente, aquela situação, ela não é uma situação que a pessoa quer passar, né? Muito pelo contrário, a gente está ali para ajudar, para fazer com que aquela pessoa seja feliz ao final da vida, tenha uma dignidade. Adorei nosso bate-papo, que possa inspirar aí as mulheres para que possamos sim ter o nosso cuidado, cuidar do outro, mas sendo leve e lembrando que primeiro a gente começa cuidando da gente. Agora a gente vai para um rápido intervalo comercial, mas fica ligadinho aí que no próximo bloco fomos ao Instituto Ponte para mostrar sobre o processo seletivo que está nos últimos dias aí. Fica ligadinho que vamos mostrar tudinho. E ainda vamos circular numa exposição de arte que nos traz uma reflexão sobre os tempos de espera. Fica ligadinho aí que a gente volta bem rapidinho. Ascensão social em uma geração. Essa é a missão do Instituto Ponte, que a gente pode dizer que vocês são caça-talentos aí de alunos que são estudiosos, que querem crescer, mas ainda não têm uma oportunidade educacional? Perfeito, exatamente isso, Lu. A gente somos caçadores de talentos pelo Brasil inteiro. A gente está aqui no estado já há 11 anos, mas já tem uns anos que a gente está no Brasil inteiro. Temos alunos em 19 estados e o Instituto Ponte tem esse propósito, a ascensão social em uma geração. Pegar alunos talentosos, alunos que estão em qualquer cidade do Brasil, que gostam de estudar, que são da rede pública e que querem mudar suas vidas, que acreditam no poder transformador da educação. A gente vai lá e oferece oportunidades, recursos e a gente vai trilhando esse caminho com eles. Uau, e tudo começa no processo seletivo em que o aluno tem que se inscrever e que inclusive estão
nos últimos dias acabando. Então você que está assistindo, agora é a hora. Perfeito, agora é a hora. Faltam poucos dias para terminar as inscrições do processo seletivo. No dia 22 de março é o prazo. Então, todo aluno da rede pública que estiver matriculado entre o 7º ano do ensino fundamental até a 2ª série do ensino médio, que tem uma renda per capita de até um salário mínimo e meio e um bom rendimento em português e matemática, está elegível e pode se inscrever na nossa seleção de alunos. Uau! E vale para qualquer canto do Brasil, qualquer cidade, porque se morar no interior, vocês acompanham com a família, é como se vocês também dessem todo o suporte para depois que passar. Perfeito. A gente atende alunos de qualquer cidade do Brasil, interiores, enfim. A gente quer oportunizar literalmente para quem quiser. Quem está dentro dos critérios é bem-vindo ao nosso processo. E a gente faz todo esse acolhimento desde a seleção. O processo seletivo tem 7 etapas. A gente tem as inscrições, a gente tem um teste online de lógica, uma prova objetiva, depois uma dinâmica de grupo, depois a gente tem entrevista, comprovação socioeconômica, que é o momento que a gente pede essas documentações, e para finalizar a gente tem uma aula teste. Então é um processo longo, porém ele é muito importante para a gente conhecer esses alunos, entender quem eles são, e eles vão fazer parte, né, do Instituto por cerca de 10 anos. A gente acompanha eles até eles terminarem o ensino superior e ingressarem no mercado de trabalho. Então a gente oferece aulas no contraturno, possibilidades de bolsas em escolas particulares, a gente custeia material didático, uniforme, vale transporte, bolsas em cursos de inglês, mentorias, atendimento socioemocional, enfim, é um plano de vida que a gente faz com eles para que eles se tornem cidadãos aí ativos, líderes, protagonistas, né? O protagonismo é um dos nossos valores, prontos aí para os desafios da vida adulta, no mercado de trabalho e possam brilhar e acreditar nos seus sonhos. E isso não tem nenhum custo para a família, nem sequer da inscrição. Nenhum custo. Muitas famílias têm justamente essa dúvida. Quanto que eu vou ter que pagar por isso? Nada. O aluno ele precisa passar em todas as etapas da seleção. Esse ano a gente vai disponibilizar 130 vagas, é o nosso recorde nesses 11 anos. O aluno passando, ele vai ser um beneficiário do Instituto. Ele vai estar aberto a receber essas oportunidades de forma totalmente gratuita. E a Alice entrou em 2025. Como que você ficou sabendo? Como que foi o processo? Me conta tudo. Eu fiquei sabendo num dia que eu faltei na escola, por acaso. Passei mal. Eu tava vendo jornal com a minha família. E aí passou o processo seletivo. Na hora eu levantei do sofá e falei, mãe, eu tenho que me inscrever. Mãe do céu. Foi um momento que a gente duvidou, mas a gente falou, não, a gente vai tentar. São vários processos seletivos, além de também a comprovação socioeconômica e todas essas coisas. A aula teste no final. Então é um processo seletivo, assim, que não vê apenas se você é um bom aluno ali na prática, mas também se você se enquadra ali, né, no perfil. Eu fiquei muito feliz na hora que eu recebi a notícia. Agora eu estudo no Marista. E eu estou muito feliz com essa conquista, porque eu tenho certeza que sem o IP eu não ia conseguir chegar onde eu estou agora. Eu entrei mais ou menos em março para o processo do Instituto Ponte, fiz as provas objetivas, demorou mais ou menos 5 a 6 meses. E aí, quando a gente termina o processo seletivo, foi bem árduo. Eu trabalhei muitas habilidades, envolvi muitas delas. Então no processo vocês já vão aprendendo? Sim, vamos aprendendo. Por exemplo, hábitos de estudo. No processo seletivo, a gente está desvendo o que é hábitos de estudo. Então, os próprios alunos, que no caso são os que escreveram o processo seletivo, eles vão adivinhando o que é o Instituto Ponte, vão conhecendo mais e mais através das etapas. E aí, quando eu passei, foi uma emoção muito grande, que eu falei, caramba, agora essa porta é imensa e vai me abrir um horizonte de oportunidades. Estava na minha cabeça que eu queria a área de direito, mas as oportunidades que eu tinha limitavam esse pensamento. Eu não tinha conversa com profissionais, eu não sabia sobre essa área. E quando eu soube do Instituto Ponte que ele dava assim, o apoio do ensino médio, do ensino fundamental, até a conclusão do ensino superior, isso me ajudou bastante. Então eu pensei, caramba, isso vai ser um pulo muito grande, um salto muito grande. Então isso que eu enxerguei e falei, eu quero muito isso. E aí, entrou no instituto, o que começa a fazer? O que tem de aula? O que mudou na sua vida? Eu entrei no ensino médio e aí eu tive aula de matemática, língua portuguesa, redação e desenvolvimento pessoal. Então você teve um contraturno a mais. Você continuou estudando na escola pública que você estava e também estudava no outro turno aqui, é isso? É isso. E aí, com as aulas de português e matemática, eu percebi que eu estava bem defasado, mas que essas aulas me ajudaram bastante. Tanto que agora, na escola que eu sou bolsista, essas aulas estão me ajudando bastante. E as aulas de redação e desenvolvimento pessoal foram fundamentais. O que você se enxerga lá na frente, sendo aluno do Instituto, que se você não fosse, você nem conseguiria ver? Eu acredito que oportunidades como essa, eu falando com você agora. Então, eu acredito que o Instituto Ponte ele abre essas oportunidades para a gente. Eu sou em uma grande faculdade, né, federal,
E imagine ser um profissional qualificado com os valores do Instituto Ponte, garra, responsabilidade que são trabalhados durante a seleção e também poder ajudar a sociedade com o meu trabalho. Então você que está assistindo, se tem um filho, filha, um sobrinho, ou então um afilhado, filho de alguém que é estudioso, mas no momento está numa escola que às vezes não vai abrir a porta que ele precisa e que ele gostaria, agora é a hora, entra lá, faça a sua inscrição, porque já pensou a sua vida ser transformada para a próxima geração? É o Instituto Ponte aí fazendo história por meio da educação. Há quanto tempo você que está aí não escreve uma carta? Daquelas mesmo que a gente ia aos Correios enviar. Pois é, cartas antigas foram inspirações para uma mostra que está em exposição de um brasileiro radicado em Londres, que a gente vai mostrar tudinho no próximo bloco. A gente volta bem rapidinho. Ascensão social em uma geração. Essa é a missão do Instituto Ponte. A gente pode dizer que vocês são caça-talentos aí de alunos que são estudiosos, que querem crescer, mas ainda não têm uma oportunidade educacional? Perfeito, exatamente isso, Lu. Somos caçadores de talentos pelo Brasil inteiro. A gente está aqui no estado já há 11 anos, mas já tem uns anos que a gente está no Brasil inteiro. Temos alunos em 19 estados e o Instituto Ponte tem esse propósito, a ascensão social em uma geração. Pegar alunos talentosos, alunos que estão em qualquer cidade do Brasil, que gostam de estudar, que são da rede pública e que querem mudar suas vidas, que acreditam no poder transformador da educação. A gente vai lá e oferece oportunidades, recursos e a gente vai trilhando esse caminho com eles. Uau, e tudo começa no processo seletivo em que o aluno tem que se inscrever e que inclusive estão nos últimos dias acabando. Então você que está assistindo, agora é a hora. Perfeito, agora é a hora. Faltam poucos dias para terminar as inscrições do processo seletivo. No dia 22 de março é o prazo. Então todo aluno da rede pública que estiver matriculado entre o 7º ano do ensino fundamental até a 2ª série do ensino médio, que tem uma renda per capita de até um salário mínimo e meio e um bom rendimento em português e matemática, está elegível e pode se inscrever na nossa seleção de alunos. Uau, e vale para qualquer canto do Brasil, qualquer cidade, porque se morar no interior, vocês acompanham com a família, é como se vocês também dessem todo o suporte para depois que passar. Perfeito. A gente atende alunos de qualquer cidade do Brasil, interiores, enfim. A gente quer oportunizar literalmente para quem quiser. Quem está dentro dos critérios é bem-vindo ao nosso processo. E a gente faz todo esse acolhimento desde a seleção. O processo seletivo tem 7 etapas. A gente tem as inscrições, a gente tem um teste online de lógica, uma prova objetiva, depois uma dinâmica de grupo, depois a gente tem entrevista, comprovação socioeconômica, que é o momento que a gente pede essas documentações, e para finalizar a gente tem uma aula teste. Então é um processo longo, porém ele é muito importante para a gente conhecer esses alunos, entender quem eles são, e eles vão fazer parte, do Instituto por cerca de 10 anos. A gente acompanha eles até eles terminarem o ensino superior e ingressarem no mercado de trabalho. Então a gente oferece aulas no contraturno, possibilidades de bolsas em escolas particulares, a gente custeia material didático, uniforme, vale transporte, bolsas em cursos de inglês, mentorias, atendimento socioemocional, enfim, é um plano de vida que a gente faz com eles para que eles se tornem cidadãos aí ativos, líderes, protagonistas, O protagonismo é um dos nossos valores, prontos aí para os desafios da vida adulta, no mercado de trabalho e possam brilhar e acreditar nos seus sonhos. E isso não tem nenhum custo para a família, nem sequer da inscrição. Nenhum custo. Muitas famílias têm justamente essa dúvida. Quanto que eu vou ter que pagar por isso? Nada. O aluno ele precisa passar em todas as etapas da seleção. Esse ano a gente vai disponibilizar 130 vagas, é o nosso recorde nesses 11 anos. O aluno passando, ele vai ser um beneficiário do Instituto. Ele vai estar aberto a receber essas oportunidades de forma totalmente gratuita. E a Alice entrou em 2025. Como que você ficou sabendo? Como que foi o processo? Me conta tudo. Eu fiquei sabendo num dia que eu faltei na escola, por acaso. Passei mal. Eu tava vendo jornal com a minha família. E aí passou o processo seletivo. Na hora eu levantei do sofá e falei, mãe, eu tenho que me inscrever. Mãe do céu. Foi um momento que a gente duvidou, mas a gente falou, não, a gente vai tentar. São vários processos seletivos, além de também a comprovação socioeconômica e todas essas coisas. A aula teste no final.
Então, é um processo seletivo, assim, que não vê apenas se você é um bom aluno ali na prática, mas também se você se enquadra ali, né, no perfil. Eu fiquei muito feliz na hora que eu recebi a notícia. Agora eu estudo no Marista e eu estou muito feliz com essa conquista porque eu tenho certeza que sem o IP eu não ia conseguir chegar onde eu estou agora. Eu entrei mais ou menos em março para o processo do Instituto Ponte, fiz as provas objetivas, demorou mais ou menos 5 a 6 meses. E aí, quando a gente termina o processo seletivo, foi bem árduo. Eu trabalhei muitas habilidades, envolvi muitas delas. Então no processo vocês já vão aprendendo? Sim, vamos aprendendo. Por exemplo, hábitos de estudo. No processo seletivo, a gente está desvendo o que é hábitos de estudo. Então, os próprios alunos, que no caso são os que escreveram o processo seletivo, eles vão adivinhando o que é o Instituto Ponte, vão conhecendo mais e mais através das etapas. E aí, quando eu passei, foi uma emoção muito grande, que eu falei, caramba, agora essa porta é imensa, vai me abrir um horizonte de oportunidades. Estava na minha cabeça que eu queria a área de direito, mas as oportunidades que eu tinha limitavam esse pensamento. Eu não tinha conversa com profissionais, eu não sabia sobre essa área. E quando eu soube do Instituto Ponte que ele dava assim, o apoio do ensino médio, do ensino fundamental, até a conclusão do ensino superior, isso me ajudou bastante. Então eu pensei, caramba, isso vai ser um pulo muito grande, um salto muito grande. Então isso que eu enxerguei e falei, eu quero muito isso. E aí, entrou no instituto, o que começa a fazer, o que tem de aula, o que mudou na sua vida? Eu entrei no ensino médio e aí eu tive aula de matemática, língua portuguesa, redação e desenvolvimento pessoal. Então você teve um contraturno a mais, você continuou estudando na escola pública que você estava e também estudava no outro turno aqui, é isso? É isso. E aí, com as aulas de português e matemática, eu percebi que eu estava bem defasado, mas que essas aulas me ajudaram bastante. Tanto que agora na escola que eu sou bolsista, essas aulas estão me ajudando bastante e as aulas de redação e desenvolvimento pessoal foram fundamentais. O que você se enxerga lá na frente, sendo aluno do Instituto, que se você não fosse, você nem conseguiria ver? Eu acredito que oportunidades como essa, eu falando com você agora. Então, eu acredito que o Instituto Ponte ele abre essas oportunidades para a gente. Eu sou em uma grande faculdade, né, federal, e imagino ser um profissional qualificado com os valores do Instituto Ponte, garra, responsabilidade que são trabalhados durante a seleção e também poder ajudar a sociedade com o meu trabalho. Então você que está assistindo, se tem um filho, filha, um sobrinho ou então um afilhado, filho de alguém que é estudioso, mas no momento está numa escola que às vezes não vai abrir a porta que ele precisa e que ele gostaria, agora é a hora, entra lá, faça a sua inscrição, porque já pensou a sua vida ser transformada para a próxima geração? É o Instituto Ponte aí fazendo história por meio da educação. Há quanto tempo você que está aí não escreve uma carta? Daquelas mesmo que a gente ia aos Correios enviar. Pois é, cartas antigas foram inspirações para uma mostra que está em exposição de um brasileiro radicado em Londres, que a gente vai mostrar tudinho no próximo bloco. A gente volta bem rapidinho.